céus eu ouvirei a sua canção, dos céus eu ouvirei a sua canção, dos céus eu ouvirei, e todo olho verá aquele que há de vir, Yeshua. Dá-nos, Pai, ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Dá-nos ouvidos espirituais, não somente para ouvir, mas para entender aquilo que sai da sua boca, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos pensamentos estejam cativos à tua palavra, aquilo que sai da tua boca, Senhor. Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades estejam submetidos à tua vontade, ao teu controle, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que todo o ataque do inimigo nas nossas mentes, todos aqueles espíritos malignos que tentam roubar a palavra do Senhor sobre nós, Pai, vindo e caindo no nosso entendimento, que esses espíritos malignos batam em retirada desse lugar, nesse momento. E que, assim como já foi cantado aqui, os céus se abram sobre esse lugar. Nós não dependemos, Pai, de quatro paredes. Nós não dependemos, Senhor, de uma estrutura física para te adorar. Nós exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, estabelecemos o teu reino na cidade de São Bento do Sul. Estabelecemos o teu reino em Santa Catarina. Estabelecemos o teu reino no Brasil. Estabelecemos o teu reino através da nossa voz profética nessa nação, Pai. Mas nós precisamos estar atentos a ouvir o que o teu Espírito diz à sua igreja, Pai. Obrigada, Senhor. Acho que vou ter que tirar um pouquinho de perto de mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito equilibrada, não caio quase. Eu já fiz aqui uma medida visual, mais ou menos, de quantos metros eu tenho para a direita, quantos eu tenho para frente. E eu peço que os irmãos, como diz lá na igreja que eu fui criada, fiquem em espírito de oração, não sei o que é isso até hoje, para que eu possa terminar essa mensagem de pé. Amém? Amém? Então tá bom. Queridos, que privilégio poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E hoje coube a minha oportunidade de falar de um dos clássicos da nossa Bíblia, da palavra de Deus, o profeta Daniel. E para falar do profeta Daniel, eu gostaria que você, se você tiver teu celular aí no teu carro, se você tiver a tua Bíblia, acenda aí a tua lâmpadazinha no carro, o
teu celular e vamos ler comigo Daniel capítulo 1. São alguns versículos que são importantes tomarmos conhecimento para entender o contexto que, podemos dizer assim, que forra a existência de Daniel nessa terra. Amém? Daniel capítulo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras da língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, colocou o nome de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos, mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões, em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles, queria que você repetisse aí dentro do teu carro, para você mesmo, para a tua alma, que é preguiçosa em guardar a palavra de Deus. Diga assim para a tua alma, repita com a tua boca: entre todos eles, repita, entre todos eles, não foram achados outros, não foram achados outros, entre todos eles, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-se 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei de Ciro. Eu sei que é um texto bastante comprido, mas eu quis usá-lo como resumo, se é que eu posso dizer assim, do que foi a vida de Daniel.
Não sei se nós podemos dimensionar o que foi a vida de Daniel a partir de 12 capítulos de um livro. Com certeza não conseguimos, porque quando Daniel foi retirado da sua terra, foi arrancado da sua terra, levado cativo ao cativeiro, levado como um ganho, um lucro, um despojo, uma bandeira que dizia: o Deus de Nabucodonosor, o Deus da Babilônia venceu essa guerra. Foi levado ali como um despojo. O nosso Deus é maior do que o Deus dos judeus, é maior que o Deus dos hebreus, é maior do que o Deus de vocês. Ele foi levado aproximadamente com 18 anos, ele estava ali em plena juventude. Os historiadores falam que aproximadamente Daniel tinha uns 18 anos quando foi retirado, quando foi arrancado da sua terra. E provavelmente nesses 18 anos de vida, Daniel viveu muita coisa. Ele não era qualquer jovem, ele não era qualquer menino, ele não era qualquer piá. Daniel era um homem, apesar de ser jovem, ele era um homem. Ele era um homem temente a Deus. Alguém que conheceu de verdade a palavra que os seus pais lhe incutiram, lhe inculcaram na mente, no coração. Tudo nos mostra que a primeira infância de Daniel, a adolescência, foram fases da sua vida realmente vividas na presença do Senhor. Ele não era qualquer menino, ele era um nobre de Israel. Ele foi criado para ser príncipe, ele foi um príncipe, ele foi criado para ser do governo, como um governador, foi trabalhado nas melhores escolas, foi discipulado pelos melhores, era poliglota, conhecia várias línguas, era muito sábio, era muito inteligente, conhecedor, tanto das leis do Senhor, quanto da ciência daquela época. Daniel não era um menininho que ficava com uma, ficava com outra no outro dia. Não era um rapazinho que não sabia o que queria. Daniel era alguém que conhecia a intimidade do seu Senhor. E que honrou e ainda honra com a sua história os seus pais. Quando Nabucodonosor chegou até Jerusalém e a sitiou e venceu, venceu a guerra contra o Egito em Carquemes, isso mais ou menos 606 anos antes de Cristo. Babilônia ficou conhecida como a potência mundial, o lugar simbolizava a força, o domínio, o poder, uma cidade riquíssima, a cidade onde o status daquela cidade era de poder, de força. Para vocês terem uma ideia, para que a gente tenha uma ideia, os muros que simbolizam o poder de uma cidade, a estrutura, a força de uma cidade, a história diz que esses muros tinham aproximadamente 30 metros de altura. E a largura desses muros, que simbolizam, como eu falei para vocês, a força de uma cidade, nesses muros, em cima deles, era possível 3 carruagens correrem em cima desses muros, de tão largas que eram essas paredes. 3 carruagens conseguiam, uma ao lado da outra, correr em cima desse muro, para você ter uma ideia de como era a estrutura desse país, dessa cidade, desses muros. Haviam 1.200 torres estabelecidas. Nós não conseguimos dimensionar o poder daquela cidade, o poder representado, porque se você for olhar na origem da palavra Babilônia, quer dizer uma cidade fundamentada, e uma grande cidade fundamentada sem planejamento, sem estrutura, um grande edifício sem uma base que o mantenha para a eternidade. Uma base falsa, aparência, apenas aparência, muito grande, assustadora,
poderosa, mas somente aparência. E Daniel foi retirado de Jerusalém por ordem divina, por decreto divino, por governo divino, porque Deus sabia o que estava fazendo com o seu povo. E os babilônicos então não somente tiraram por ordem de Nabucodonosor, tiraram Daniel, tiraram os nobres, tiraram aqueles jovens que realmente representavam alguma coisa em Jerusalém, tiraram o melhor de Jerusalém, podemos dizer assim, para trazer para o cativeiro, para habitar no palácio do rei. Eles não escolheram assim qualquer um, com a sua fé meio frágil, que não tinham desejo de aprender, que não tinham desejo de estudar. Eles escolheram aqueles de espírito excelente, aqueles que buscavam a perfeição, no bom sentido da palavra, aqueles que buscavam ser cada dia melhores, aqueles que tentavam estudar, que tentavam se sobressair. Por quem foi colocado pelo Espírito de Deus uma unção específica para habitar nos palácios dessa terra, seja em Jerusalém, seja na Babilônia. Eles foram colocados por Deus naquela geração para fazer diferença, para brilhar, para se sobressair através da sua inteligência, da sua sabedoria e da sabedoria que vinha do alto. Esse era o propósito da vida dele. Esse era o propósito da vida de Daniel. Portanto, ao chegar na Babilônia, aquele jovenzinho que tinha expectativas tremendas, inclusive dos seus pais, provavelmente, de ser alguém dentro da sua nação, foi arrancado do contexto de segurança que ele vivia, para ser plantado, para ser levado para um lugar onde ele não queria estar. Mesmo que fosse a vontade de Deus soberana, que tivesse colocado Daniel, plantado Daniel na Babilônia, nem sempre a vontade soberana de Deus nos agrada. E geralmente a vontade soberana de Deus é aquela que faz a gente se sentir assim, mas que coisa, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida inteira eu trabalhei para estar numa outra posição, eu orei por isso. A minha vida inteira Deus falou para mim que eu seria um profeta às nações, que eu seria alguém que honraria o seu nome. E de repente eu sou arrancado de tudo que me trazia segurança, das pessoas que me conheciam e sabiam quem eu era, sabiam quem era a minha família, e fui tirado daquele lugar, arrancado. Porque às vezes a gente sente que a gente não foi tirado de uma situação e colocado em outra. Educadamente. O que acontece muitas vezes é que o amor de Deus, ele parece violento. Parece um amor agressivo. Mas glórias a Deus pelo amor violento de Deus. Que é o amor que corrige o seu povo. Que é o amor que corrige a nossa vida a ponto de não nos permitir passar a eternidade longe dele. Que chama as suas ovelhas para o caminho correto. E o amor violento de Deus tomou a Daniel, mesmo que Daniel fosse um homem justo, porque às vezes, queridos, você está bem, mas tua esposa não está, teu filho não está. E assim como Jesus naquele barco teve que passar pela tempestade junto com os demais, mesmo não precisando passar por aquilo, muitas vezes Deus nos coloca no mesmo barco com pessoas que precisam passar por uma tempestade, para que nós possamos ser a voz de Deus naquele barco, para lembrar aquele povo que está passando pela tempestade, que ainda há um Senhor, e Ele pode estar dormindo, mas Ele continua no barco. Você pode ter deixado Ele dormindo, mas Ele continua no barco. E assim foi Daniel em Babilônia. Por mais que ele levasse uma vida reta em Jerusalém, ele também foi cativo ao cativeiro, porque fazia parte do plano soberano de Deus. Porém, algumas coisas a gente pode aprender com o comportamento de Daniel na Babilônia. Primeira coisa que a gente pode aprender com o comportamento de Daniel diante da Babilônia. O que é a Babilônia hoje para nós? Babilônia hoje é o sistema mundano.
É a geração em que nós vivemos. Babilônia é tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Babilônia é tudo aquilo que tem poder diante dos teus olhos, que você sabe que inclusive tem poder sobre você. Babilônia é pressão do mundo em cima de você, para se afastar e para esquecer aquilo que você já viveu em Deus. Jerusalém é a tua história. Jerusalém é o conhecimento que você tem de Deus, por pouco que seja, mas é aquilo que você guarda dentro do teu coração de mais precioso. Comportamento de Daniel em Babilônia, que nos chama a atenção e que nos ensina, que é uma referência para nós, pode ser pontuado em primeiro lugar, como a sua submissão. Como que Daniel viveu numa geração tão infiel? Como que Daniel viveu num país pagão, numa cidade tão pagã, num lugar onde não se adorava mais o Deus que ele adorava? Como que ele viveu? Em primeiro lugar, ele se submeteu ao governo de Deus. Ele compreendeu que Deus sempre está no controle. Ele conseguiu abstrair que não importa o que eu passe na vida, o vento que venha, o Senhor, o Deus dos deuses, nunca perde o controle. Ele nunca perde os olhos, você de vista dele. E embora o vendaval venha para te tirar daquilo que para você era um núcleo seguro, o Senhor sempre sabe porque manda o vento. O Espírito Santo sempre sabe porque permitiu dentro da tua casa um adultério. O Espírito Santo sempre sabe porque permitiu uma doença, uma fatalidade dentro da tua casa. Ele sabe qual é a estrutura do teu coração que ele precisa movimentar. Então Daniel não questionava: por quê? Por que que você tirou meus pais? Por que que o meu povo, por que eu tinha tanto amor, foi retirado e arrancado de mim? Você tem alguma coisa contra mim, Deus? O que que eu fiz de errado? Não. Ele se submeteu e disse: amém, Senhor. Tu continuas sendo Deus. Tu sabes o que está fazendo, porque o Senhor não olha para esse momento, o Senhor olha para a eternidade. E glória a Deus que conhece o nosso futuro, conhece o nosso passado, conhece o nosso presente. Daniel submeteu-se ao governo de Deus sobre a sua nação e sobre a sua vida. Aqui ele me plantou, de lá ele me arrancou. Aqui continuarei sendo excelente. Aqui em Babilônia, aqui nessa geração eu fui chamado para ser excelente, para me sobressair. O meu propósito é esse nessa terra. Não importa se eu estou em Jerusalém ou se estou na Babilônia, o que importa é o que tem dentro de mim. A realidade que eu estou vivendo não era aquela que eu gostaria de estar vivendo, mas glória a Deus, porque Deus é a minha realidade. Ele habita em mim. É assim que Daniel agiu. Ele não ficou chorando. Claro, deve ter chorado de saudade, uma insegurança. Não sei se você já mudou de cidade alguma vez. Você já mudou principalmente de país. Quando você vai morar em outro país, é uma sensação horrorosa. Não sei se para todos é assim. Para mim foi muito ruim. A experiência de morar num outro país, por exemplo, de chegar e observar e nada é igual àquilo que eu fui criada. E eu sempre fui muito medrosa. Graças a Deus hoje eu estou melhor. Mas eu tinha muito medo de doença. Então, quando eu chegava numa cidade, eu ficava observando onde é que estavam os hospitais. Caso me desse uma dor no peito, uma falta de ar, ou uma crise de pânico, para onde que eu ia correr? Onde ficava o hospital? E eu lembro que quando eu morava na Bolívia, eu não sei quantos metros era aquilo, sou péssima nisso, mas era muito alto o lugar onde nós morávamos. Tinha que subir, levava muito tempo para chegar ao topo daquela montanha. E quando nós estávamos subindo, eu ficava tentando achar os hospitais, os postinhos de saúde. E eu não encontrava nada.
E aquilo começou a me dar uma fragilidade, uma dor no estômago. Jesus, se precisar, então lá em cima deve ter um ônibus, alguma coisa que desça assim, né? Porque era a minha realidade. E não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, se me desse um troço lá, ou era Deus, não tinha ônibus, não tinha avião. Tudo isso passava pela minha mente, porque esse era o meu padrão de segurança. Daniel perdeu seus padrões de segurança. Ele perdeu seus padrões de para onde ele deveria recorrer humanamente. Principalmente seus padrões de segurança familiares, não tinha mais. Então nesses momentos, você chega à conclusão assim, ou é Deus, aquele Deus que você aprendeu a respeitar, quando o templo estava instaurado, quando os utensílios ainda estavam lá dentro do templo, quando tua cidade ainda estava fortificada. Ele é um Deus naquele momento, será Deus sempre. Mas a imagem que você tem desse Deus, ela é modificada quando você passa pela tempestade, quando você passa por um cativeiro. Você tem muitas vezes que descobrir o Deus que você pregava. Eu lembro de uma situação, inclusive, que o meu marido, o Dag, ele deu uns piripaque nele lá. E ele começou a tremer muito, porque a altitude da Bolívia é muito complicada. E ele começou a vomitar, passar mal dentro do ônibus já. Eu tinha só 19 anos. 19, 20 anos. Muito insegura, muito sozinha, muito bocozinha. Mas o Senhor me escolheu para estar na Bolívia naquele tempo. O Senhor ama os bocó. Amém? O Senhor amava a bocozinha dele. Glória a Deus por isso. Ele trabalhou na minha vida. E eu dentro daquele ônibus comecei a ficar com medo. Já comecei a tremer. Chegamos num hotel que eu nunca vi na vida. Uma gentarada esquisita. E eu procurando os hospitaizinhos. Não encontrava, né? E de repente à noite Dagmar começou a passar mais mal ainda. E eu comecei a ficar com muito medo. Não sabia para onde ir. E aí eu lembrei do Deus dos meus pais. O Deus para o qual eu estava indo trabalhar em missões, mas não conhecia profundamente ainda. E naquele momento eu disse assim, Senhor, pelo amor de Deus, eu sei que meu marido está bem, mas eu sei que o inimigo está querendo me amedrontar a partir das minhas próprias fraquezas. Então, por favor, eu quero descansar na sombra do Altíssimo nesse momento. E naquele momento eu comecei a enxergar com os meus olhos naturais uma sombra subindo na nossa cama, cobrindo os nossos pés, os nossos joelhos, o nosso corpo. E quando chegou no último fio do meu cabelo, eu não lembro mais o que aconteceu porque eu dormi. E acordei no outro dia, capotada. Ali eu conheci a sombra do Altíssimo, do Deus Onipotente. Que quando meu pai não está, minha mãe não está, meus irmãos não estão, o médico não existe, quando não tem nada de segurança humana, eu me submeto a Ele. E Ele mostra para mim quem Ele é. Assim foi com Daniel. Ele conheceu a sombra do Onipotente, porque faltou tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas ele não ficou chorando, ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando. Mas ele se posicionou, se o Senhor me plantou aqui, porque o Senhor tem um bom motivo. Então eis-me aqui. Me dá os teus motivos que eu quero cumprir. Segundo ponto que Daniel nos ensina é que mesmo na pressão, não devemos calar nossa voz profética. Babilônia é um lugar de pressão. É um lugar que pressiona a nossa fé. Babilônia é o mundo. Babilônia muitas vezes é o teu local de trabalho. Babilônia muitas vezes são os relacionamentos no qual você está inserido. Babilônia é o meio profissional onde você está, é a tua faculdade, é a tua universidade. Babilônia é o sistema desse mundo que te pressiona a crer como eles, a enxergar as coisas como eles. E muitas vezes, por causa dessa pressão, a gente cala a nossa voz profética, porque as pessoas podem parecer, aparentemente, porque Babilônia é fundamentada em imagens apenas, falsas imagens. E muitas vezes por medo de confrontar o erro e confrontar o pecado,
confrontar muitas vezes pessoas e figuras de autoridade que Deus coloca na nossa vida, e inclusive desenhou a nossa vida para estar presente diante daquelas pessoas, porque nós fomos feitos com habilidade para habitar em palácios. E a gente chega diante de um patrão, não tem voz para falar com ele. A gente chega diante de um político, de um prefeito, de um secretário, de um presidente, ou de um grande empresário. E quantas vezes Deus nos dá palavras para essas pessoas, porque Deus fez de nós, o propósito de Deus é que nós sejamos profetas dele dentro da Babilônia, não somente dentro de Jerusalém, mas quando ele nos arranca de Jerusalém na marra, o propósito dele é nos lançar como uma flecha para a Babilônia. E ele coloca os Nabucodonosor na nossa frente para que nós possamos não somente usar nossas habilidades e recursos humanos, mas os recursos e dons espirituais que ninguém mais tem. Qual foi a última vez que você interpretou o sonho do teu chefe? Qual foi a última vez que você deu um conselho para um vereador da tua cidade? Um conselho alcançado no monte de oração, no joelho. Quando você foi criticar o que não estava acontecendo de legal na cidade, diante de Deus. Quando você foi falar para Deus o que está de errado, o que tem de errado. E o Senhor falou, vai e faça isso. Sabe o que acontece conosco? A gente começa a ver tudo que está errado, porque essa é a visão do profeta. O profeta enxerga o preto no branco. Ele vai começar a enxergar tudo que está errado dentro dos hospitais, dentro das empresas, dentro da política da cidade, dentro da Babilônia em que nós vivemos, segundo o padrão de Jerusalém, de onde nós somos. O padrão de Jerusalém, queridos, continua dentro do nosso coração. Ele não pode sair. O padrão de Jerusalém é a palavra de Deus, são as leis divinas. Agora, quando nós chegamos na Babilônia, onde nós somos inseridos, de onde nós fomos plantados, nós nos amedrontamos, porque ela parece grande demais, e eu sou só um crentinho meia boca. Eu não sei me posicionar diante de uma autoridade, até porque eu não pego a palavra para entender o que está acontecendo, eu não leio um livro, eu não me informo da história, eu não busco conhecimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, na Babilônia, é muito comum você ser ouvido a partir do conhecimento que você tem. As pessoas te ouvem. Você conquista o direito de ser ouvido se elas percebem que você é uma pessoa que estuda. Claro, existem as exceções, o Senhor usa as pessoas simples desse mundo, mas Ele usa as pessoas simples que não tiveram acesso à informação, não as preguiçosas. Os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. O preguiçoso que não tem coragem de abrir um livro e terminar o livro, que não conhece a palavra, não lê nem a Bíblia, não conhece a história do seu Deus, não conhece as maravilhas do seu Senhor, esse se torna covarde porque realmente tem medo, porque os babilônios estudam. Os professores das universidades têm conhecimento. E Daniel, ele não era somente cheio do conhecimento, porque também conhecimento sozinho é lata vazia, não presta para nada. Mas ele tinha sabedoria que vinha do alto, que era aquela sabedoria que lhe dava poder, ousadia, para pegar o recurso do conhecimento e atirar e aquilo ser eficaz. O conhecimento é eficaz quando é aplicado com sabedoria na vida para quem é destinado. Daniel sabia fazer isso, queridos. Ele não abriu mão da sua voz profética. Sabe uma coisa que é interessante? Ele nunca precisou chegar lá diante de Nabucodonosor. Deixa eu te falar uma coisa, viu? Esse negócio que você viu aí é que você é um baita de um arrogante.
Não vejo a hora de ser tudo destruído, esse reino. Sabe aqueles intercessor que não tem muito controle da língua? E Deus mostra as coisas para ele, já sai dando espingardada para tudo que é lado. Daniel não era assim, ele era um cara polido, mas não medroso. Ele chegou diante de Nabucodonosor. Todas as vezes que ele chegou até os reis é porque ele foi chamado. E sabe por que ele foi chamado? Porque ele era um homem de espírito excelente. A primeira oportunidade que ele teve para dar uma pedrada na cabeça de Nabucodonosor e estragar tudo que ele tinha feito até ali, ele teve uma sabedoria tão grande, porque o chefe dos serviçais chegou para ele, o nome do cara é meio estranho, Aspenaz, chegou para ele e falou assim: olha, Daniel, existe uma ordem para que você não tome vinho do rei, para que você não coma dos manjares do rei, tanto você quanto os teus amigos, essas pessoas que vieram de Jerusalém, não podem, que vocês devem comer tudo que tem na mesa dele, né? Mas essa ordem é um decreto, você não pode descumprir. Daniel já ficou pensando assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu sei que a alimentação do palácio do rei, ela é feita conforme o que eles acham correto. É oferecido aos ídolos, não é respeitado as leis divinas como é respeitado no meu povo. Tudo muito sistemático e corretinho, conforme a lei de Moisés, conforme tudo aquilo que foi estabelecido, conforme as leis levíticas, né? Então ele sabia que não poderia participar daquilo. Ele propôs no seu coração: eu não estou afim, não quero me contaminar com isso. Mas ele poderia muito bem ter ficado indignado naquela hora e falado assim: poxa, esse cara, né, já me tirou da minha terra, já conseguiu todos os utensílios da casa do meu senhor, me separou da minha família, me deixou sem chão, e agora vem dizer que eu tenho que comer o que ele manda? Seguinte, fala para ele que eu não vou obedecer essa ordem, porque o meu Deus disse que não é para eu me contaminar com os manjares dele. Ele poderia ter agido assim, mas ele foi tão sábio na aplicação da verdade que ele cria, que ele não fechou a porta. Ele falou assim: querido, é o seguinte, eu posso te pedir uma coisa? Eu não quero, eu não posso comer, eu não quero, eu propus no meu coração não comer essas coisas. Você fala para o rei que eu não posso comer? E aquele homem disse assim: eu não vou poder falar isso para ele, ele vai ficar indignado, foi uma ordem dele, eu posso perder minha cabeça por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu só vou comer legumes, e a hora que, daqui a 10 dias, faz um teste. Porque o medo daquele homem é que eles ficassem magrinhos, feinhos, fraquinhos, pálidos por estarem comendo mal. Mas Daniel sabia do propósito, que era com Deus. E falou para ele naquele momento assim: não, vamos fazer esse teste, daqui a 10 dias você olha para a gente e vê como é que a gente está. E depois de 10 dias, a Bíblia diz que eles estavam mais nutridos, muito mais nutridos do que aqueles que estavam assentados à mesa do rei, comendo dos manjares do rei. Nesse momento, Daniel mais uma vez achou graça diante do rei, não precisou fechar a porta na cara, ganhou o coração do rei, ganhou o coração dos seus líderes, porque não era um grosso, porque não fazia da verdade de Deus uma espada humana, cortando a cabeça de todo mundo. Ele era hábil no manejar da profecia, da palavra que exorta, da palavra que corrige. Quantos conselheiros o nosso prefeito tem hoje? Quantos conselheiros os nossos líderes e governantes têm hoje? Quantas vezes essa semana alguém foi lá orar com eles? Leandra, mas eles não chamam. E eu pergunto, por que não chamam? Será que nós temos tido um espírito excelente a ponto de chamar a atenção desses homens como pessoas íntegras na sociedade? Corretas? Que não os criticam com agressividade?
mas que os amam intensamente porque sabem que ali dentro tem um propósito de Deus, e mudando o coração do rei, o coração da cidade é transformado. Quantos acham muito mais fácil criticar o nosso presidente do que chegar diante de Deus? Senhor, tu tens uma palavra para esse presidente, tu tens uma palavra, levanta alguém lá naquele lugar para trabalhar a vida dele, para discipulá-lo. Eu tenho orado ao Senhor, o nosso presidente é uma bênção, mas ele tem uma boca, Senhor, complicada, e eu concordo com isso, não sei se você concorda, e eu tenho orado por ele, eu tenho dito, Senhor, coloca um discipulador da boca desse homem, Senhor, coloca alguém do lado dele que diga para ele que existem formas mais adequadas de se falar a mesma verdade. Levanta Daniéis ao lado desses homens, Senhor, e os Daniéis estão aqui dentro desses carros. Os Daniéis que sabem que o Senhor é o juiz deles, que estabelece reis, remove reis, não fica com medo do negócio virar um caos, porque entende que o seu maior arma é a oração e a intercessão. Então, mesmo na pressão, Daniel não calou a sua voz profética. Mesmo na pressão, ele não deixou de orar. E sabe de uma coisa interessante? Quando chegavam para ele, disseram, o negócio está pegando lá, vai ficar feio, e se você não se prostrar para adorar as imagens babilônicas, os deuses babilônicos, você vai morrer. Você vai ser lançado numa cova, os leões vão te comer, ou até a fornalha, né? Mas sabe o que ele fazia diante dos riscos e das ameaças de morte? Ele subia, a Bíblia diz que ele entrava na sua casa, subia as suas escadas e ia orar. E um detalhe, como ele fazia antes de vir para o cativeiro. As orações que você faz, querido, elas podem te dar força para o momento que você está no cativeiro. Mas há um segredo que se descobre não quando tudo está mal, mas quando tudo está bem. O segredo da intimidade. Daniel conhecia o seu Senhor em Jerusalém. Por isso que a Babilônia nunca foi tão difícil para Daniel. Porque na hora que o bicho pegava, na hora que o negócio ficava complicado, ele abria a porta da sua casa, fechava a porta, entrava no seu quarto, abria as janelas para Jerusalém 3 vezes ao dia, como ele fazia quando estava em Jerusalém. Mesmo diante do decreto que dizia que nenhum homem podia adorar a outro Deus naquele lugar, se não fosse ao Deus de Nabucodonosor. E Daniel, ele não era rebelde, queridos. Ele era obediente. Sabe ao que ele era rebelde? Aos decretos humanos e babilônicos. Se eu pudesse pôr um tema nessa mensagem, eu diria assim: Daniel, o infrator de decretos babilônicos. Daniel era infrator de decretos humanos, mas ele não era rebelde, ele era sábio. Porém, para muitos poderia parecer rebeldia ou falta de sabedoria. Meu Deus, todo mundo vai olhar ele lá na janela, né? Todo mundo vai me ver, então eu fecho a janelinha lá e fico quietinho, me escondido. Queridos, isso é covardia, é medo. Tem muita gente que consegue ser crente somente aqui dentro desses 4 paredes aqui, ó. E fica em cima do muro quando é arrancado dessas 4 paredes e colocado no mundo. Fica em cima do muro. Eu não posso parecer aqui, porque senão vão me chamar de ridículo. Não vão entender o que eu estou fazendo, vão me chamar de louco. Esse cara é louco, ele vai morrer. E eu vou dizer para você uma coisa: toda vez que a gente se posiciona diante de Deus assim com firmeza, eu vou ser cristã de verdade. A primeira luta que a gente tem no nosso coração é com o conflito de ser anormal no mundo dos normais. Eu não sei se você já fez uma faculdade,
É horrível. E eu tenho conversado com Deus, a palavra falou muito comigo, eu tenho conversado com Deus porque, meu Deus, eu me formei em psicologia. E a minha primeira experiência com Deus foi com meus 15 anos de idade. Nessa experiência, Deus puxou minha orelha, se eu posso dizer assim, com relação a quem você quer ser, com quem você quer parecer. Você vai me assumir ou não vai me assumir? Porque dentro da igreja eu já falava em línguas, eu já era líder de jovens, eu já fazia parte de todos os ministérios. Mas na segunda-feira, quando eu entrava na escola, por medo de me sentir anormal, eu falava dos mesmos vícios que ela tinha, a mesma imagem, a mesma vestimenta, a mesma couraça. Eu era como eles, eu era babilônico na segunda e era de Jerusalém no domingo. E a minha experiência com Deus foi assim: você quer ser de Babilônia ou você vai ser de Jerusalém? Escolhe onde você quer ficar. E eu escolhi Jerusalém. Mas quando eu cheguei na faculdade, a pressão de Babilônia continuou de novo. E continua, depois de formada, quase 10 anos de formada, continua. Qual é a pressão? Ai, tem certas coisas que não dá para falar, né? Como psicóloga eu não posso falar. Por exemplo, que a prática da homossexualidade é algo que fere o coração do pai. Então eu me calo e tipo assim, falem vocês aí que não são psicólogos, tá? Porque senão eu vou ser tida como uma psicóloga meia boca, né? O que vão falar? 99% diz que isso é normal e eu 1% vou falar que isso não é anormal. E aí eu não vou mais ser reconhecida na Babilônia. Então eu começo a esconder a minha fé. Começo a fechar as janelas do meu quarto. Fecho as janelas do meu quarto de intimidade com o Senhor e deixo de ser Daniel, que escancara as janelas da sua alma e diz: eu sou isso mesmo, eu bato no peito. Eu não creio no adultério, eu não creio no aborto. Eu creio que uma criança tem vida dentro da barriga da sua mãe. E que se dane o que os psicólogos pensam. Eu não sou psicóloga, sou filha de Deus, que fiz psicologia. A palavra e os decretos de Deus para mim tem mais poder do que os decretos humanos. Eu continuo crendo que os mortos não voltam a viver nessa terra, que não dá para falar com mortos. Eu continuo acreditando que não existe outro intermediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo. E podem me chamar de ridícula, de idiota, de tudo que for, mas eu sou como Daniel. Eu quero ser como Daniel. Eu quero ser aquele que não tem medo da opressão da Babilônia. Hoje em dia, queridos, a maior perseguição não é colocar em você dentro de uma prisão de cadeias físicas, mas é colocar em você dentro de uma prisão, um cativeiro na tua alma, na tua mente, dizendo que você não pode ser quem você é e no que você crê. Você não pode falar no que você acredita. Daniel não tinha medo de falar no que ele cria. Daniel não tinha medo de morrer. Daniel não tinha medo de perder todo o status que ele tinha em Jerusalém, de um homem nobre, excelente, correto, inteligente. Ele passaria a ser burro em Babilônia, mas ele não estava com medo disso, porque ele conhecia o propósito dele nessa vida, nessa terra: pregar contra a Babilônia, pregar contra a mentira. Ele não deixou de orar um dia. Ele sabia que não é possível, querido. E aqui está um dos maiores princípios do livro de Daniel. Não é princípio, não é possível fazer parte de uma geração corrompida. Não é possível de forma alguma fazer diferença nessa sociedade. Não é possível ser uma voz profética em Babilônia.
Se você não conhece a Deus como seu Deus de verdade, se você não tem intimidade com Deus, se você não lê a palavra, se você não medita nela de dia e de noite, se você não consegue orar, se você não consegue buscar a presença de Deus dentro do seu interior, se você não sabe que para enfrentar o mundo que você precisa enfrentar, você precisa estar cheio da unção de Deus, porque senão você morre. Não dá para fazer isso só na força da tua inteligência, da tua sabedoria, da tua capacidade humana. Você pode ter habilidades para trabalhar em lugares que ninguém entra, entrar em lugares que ninguém entra. Você pode ter muito conhecimento profissional e técnico, mas você não vai ser eficaz dentro do governo, do controle de Deus que está acima de tudo. Você não vai ser eficaz no teu propósito se você não utilizar a tua maior ferramenta, que é a tua habilidade, seja cantar uma música, seja dar uma palestra, seja criar um produto, seja fazer o que você for, faça com excelência, porque esse é teu propósito nessa Babilônia, é chamar a atenção de quem não era de Jerusalém, é chamar a atenção dos babilônicos. Sobre essa pessoa existe um espírito de integridade, essa pessoa tem caráter, essa pessoa não mente, essa pessoa é fiel no mundo dos infiéis. Essa pessoa não trai, essa pessoa não vê pornografia, essa pessoa, ai, mas o crente é só isso, porque não faz isso, não faz aquilo, não. Essa pessoa não faz isso, mas não faz isso com prazer, com alegria, porque ele sabe que o seu pai se entristece, porque ele conhece o princípio do caráter, que não vale a pena se contaminar. Sabe o que é se contaminar? Agora nesse coronavírus todo mundo sabe o que é se contaminar, né? Se contaminar é quando você chega assim tão próximo de alguém, tão próximo, que aquilo que tem nele pega em você, encalacra em você, e isso é sem perceber. Você respira o ar que o outro está respirando. Se aquele ar está contaminado, você já fica contaminado. Se aquela pessoa toca em você, você se contamina. O que é contaminar? É quando o problema do outro, quando a doença do outro passa a ser tua. E isso é sutil. É sutil porque você não vê. E a Babilônia tem isso. De repente você começa a ficar frio. Começa a achar a Babilônia tão lindo. Nossa, o jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Meu Deus, que coisa mais tremenda, mais linda. Eu quero viver aqui, quero fazer meu devocional nesse jardim. Aí, quando você vê a Babilônia, vai encalacrando em você. E sabe como você sabe quando ela está encalacrada? Quando as coisas que para você antigamente eram anormais, começam a se tornar normais. Quando você começa a se aculturar com Babilônia, começa a ter a mesma cultura, o mesmo entendimento, começa a achar normal a coisa que eles acham normal. Porque é um preço muito alto ser anormal. A nossa carne, o nosso desejo de ser reconhecido fica lá no chulé, fica lá no pé. E esse é o nosso cativeiro. Esse é o cativeiro atual, é você não ser ninguém para essa terra. Esse é o nosso cativeiro, é ser chamado de babaca, de burro, de ignorante, de fanático. Como Noé era chamado. Mesmo na pressão, Daniel não colocou os falsos decretos acima dos decretos de Deus. Mesmo diante da pressão, ele não colocou falsos decretos acima dos decretos de Deus. Sabe o que acontece quando a gente coloca os falsos decretos acima dos decretos de Deus? A gente morre. E mesmo que me coloquem na fornalha, mesmo que te coloquem na cova dos leões, porque você não deixou de ser quem você era. E a cova dos leões é um lugar frio, um lugar de solidão, um lugar de abandono. Mas mesmo que você esteja nessa cova dos leões, como Daniel teve
um dia que estar. Ele não deixou de adorar a Deus nessa cova. Ele não deixou de reconhecer a Deus dentro da cova dos leões. E o melhor, quando você é levado para a cova dos leões, você sai de lá brilhando e sendo ainda mais excelente do que você já era. E não só você, agora você começa a resplandecer para a Babilônia como homem que servia a um Deus de verdade, que funcionava de verdade, um Deus que ama seu povo de verdade e que é fiel com os filhos que são fiéis. Que decretos, querido, você recebeu que calaram você, que deixaram que você parasse de orar, parasse de buscar Deus? Sabe que são decretos? São verdades, muitas vezes, que as pessoas falam para você, e você tem como verdades maiores do que as palavras de Deus. Decretos como, por exemplo, algo que você está falando não é algo que vem de Deus. Algo que você está fazendo não é muito legal. Mesmo que você saiba que é a ordem divina, que é o que você deve fazer. Ai, mas você parece que não tem dom para isso. Ai, mas isso aqui saiu tão mal feito. Você é tão burrinho. Você é tão fraquinho, você não é inteligente. E determinadas coisas e palavras vão se tornando verdades e decretos na nossa vida, a ponto de a gente pegar o decreto maior de Deus, que como muitas vezes foi colocado no livro de Daniel, filho amado, por várias vezes Deus se mostrou a Daniel, chamando o seu nome, Daniel, você não é Beltzazar, você é Daniel. Não, as pessoas querem roubar a sua identidade, mas eu sei quem você é. Então, toda vez que a gente pega esse decreto e acredita mais no que as pessoas falam, a gente está fazendo assim com o decreto de Deus. A gente está amassando aquele decreto de Deus eterno sobre as nossas vidas, está pisando neles e fazendo daquele que falou algo contra a nossa vida um ídolo para nós. Porque eu obedeço mais àquela pessoa do que o Deus eterno. O decreto daquela pessoa sobre mim, daquele médico, daquelas pessoas que são figuras de autoridade para mim, são maiores do que os decretos de Deus. E nesse momento, então, eu deixo de adorar o meu Deus e começo a adorar os deuses da Babilônia. Porque os deuses da Babilônia se importam com a nossa imagem, mas o nosso Deus não. Que decretos que você ouviu, que tem falado mais alto e que pararam com você, que fizeram você estagnar no seu ministério? Não vou mais orar, não vou mais fazer parte do grupo de intercessão, não vou mais fazer nada pelos outros, porque eu só fiz e me arrebentei. As pessoas, elas não reconhecem o trabalho que eu fiz para elas, o trabalho que eu fiz na igreja, então eu não vou fazer mais. E você mesmo lançou um decreto na tua vida que é maior do que o decreto, que é a ordem que Deus te deu anteriormente. Então a tua última palavra passa a ser o teu Deus. Toda palavra que é maior do que a palavra de Deus na nossa vida passa a ser o nosso Deus. E se ela é engano, é momento de nós nos reconciliarmos com o Senhor. Daniel foi um homem fiel, mesmo na adversidade e mesmo na bonança, que é a parte mais difícil. Quantas vezes nós temos facilidade de servir ao Senhor na batalha, mas quando está tudo bem, daí não sou tão fiel assim, está tudo tão bom. Como é difícil nesse mundo servir ao Senhor quando nós temos dinheiro, quando nós temos uma casa na praia, quando está tudo bem. Como é difícil. E às vezes Deus precisa nos arrancar e nos plantar no lugar de cativeiro, para que nós possamos enxergá-lo novamente. Não tenha medo da cova. Não tenha medo, porque de lá você vai sair mais excelente do que você entrou. Seja fiel, seja verdadeiro. Que mesmo que você vá para a cova dos leões, lugar vazio, sozinho, solitário, o Senhor vai se manifestar. Nós nunca vamos saber, queridos. Não, nós vamos saber um dia como é que foi aquele dia, aquela noite de Daniel. Experiências que só ele viveu. Ele, Deus.
que ele pode chegar e concluir dizendo: a cova foi a experiência mais maravilhosa que eu tive. Os leões ficaram pequenininhos diante da fidelidade de Deus na minha vida. Amém? Daniel, concluindo, Daniel inseriu-se na escola babilônica, mas não aculturou-se a ela. Mesmo que a intenção da Babilônia fosse confrontar sua fé no seu Deus, no Deus de Israel, diariamente, através do normal, dos valores contaminados. Daniel não mudou. A escola babilônica, ela tentou mudar a identidade de Daniel. Seu nome foi mudado de Daniel para Beltesazar. Daniel era o seu nome em Jerusalém. E quando acontecia algo assim que poderia ser considerado um grande acontecimento na vida de alguém, aquele governo poderia mudar o nome daquela pessoa que era sua serva, passaria a ser sua escrava. Um rei poderia mudar o nome do seu súdito. Isso representava o governo dele sobre a vida daquela pessoa. Só que podem mudar o nosso nome aqui. De sábio, você pode ser passado a ser burro. De amado de Deus, você pode ser chamado de ignorante. Mas o que importa para você? Daniel ou Beltesazar? O que você escolhe? Podem te chamar de Beltesazar. Beltesazar é aquele que adora o Deus Bel, o Deus de Nabucodonosor. Mas eu sei quem eu sou Daniel. Me chamem de Beltesazar, Babilônia, me chamem de burra, me chamem de ignorante, de fanática, mas eu sei que eu sou Daniel. E sabe uma coisa interessante? Em toda a história bíblica de Daniel, você não vê as pessoas chamando ele de Beltesazar. As pessoas sem querer chamavam de Daniel. Chame esse tal de Daniel aí para mim. Porque ele não aceitou mudar sua identidade, a sua história de vida, as suas crenças, a sua fé. Ele não negociou a sua fé. Ele não esqueceu do motivo do seu culto. Ele não esqueceu para que ele veio, quem era ele. Não importava o momento que ele estava vivendo. Ele conhecia e lembrava a sua história antes de conhecer Jesus, quando conheceu Jesus. Quando veio para o cativeiro, Deus nunca deixou de ser Deus na vida dele, não importava as circunstâncias. O versículo 8, o método da Babilônia é sutil. Olha como são fortes, né? Olha como eles são inteligentes. Você começa a olhar, olha como são poderosos. São o padrão do sucesso, da ciência, do correto, do bom, sabe, da inteligência. Comece a enxergar isso como o cativeiro desse mundo. Você não pertence a essa Babilônia. Você não nasceu para ser aceito. Você nasceu para ser esquisito mesmo. Você nasceu para ser anormal mesmo. E eu faço uma pergunta para você. O que você vai propor no teu coração hoje? Versículo 8 do capítulo 1 diz assim: mas, Daniel... Tem toda essa realidade, todo esse contexto babilônico, mas eu amo esse mas. No versículo 8. Tipo, tem tudo isso, estrago, confusão. Babilônia é isso, é aquilo, tal, é difícil, é pressão. Mas Daniel propôs em seu coração. Mas Daniel escolheu. Mas Daniel se posicionou. Mas Daniel não procrastinou. Mas Daniel tomou uma decisão que foi muito importante e dependeu dela todos os outros capítulos desse livro e da eternidade. Ele tomou uma posição de não se contaminar com a Babilônia. Ele tomou uma posição de não deixar que os manjares do rei o contaminassem. O mundo tem manjares, querido, e você sabe quais são. O principal deles é a aceitação que você vai ter nessa Babilônia. Mas eu vou deixar uma pergunta para você hoje. Você quer ser aceito? Ou você quer a presença de Deus na tua vida? Ou você quer fazer diferença nessa cidade onde Deus te plantou? Você tem sido um Daniel no teu trabalho?
Você tem sido excelente? Você tem buscado a perfeição? Não o perfeccionismo, a perfeição. Como luz da aurora que vai brilhando dia após dia até se tornar um dia perfeito. As pessoas podem olhar para você e ver que você se distingue no meio dos outros, não somente pela tua sabedoria, mas pelo poder de Deus na tua vida. Proponha hoje no teu coração, querido, não se contaminar com essa Babilônia que está aí. Ela é suja, ela é sutil, ela mata, ela te coloca numa cova, e se você não tiver a presença de Deus, você morre. Será que você não está na cova? Porque você não tinha a presença de Deus, tentou confrontar esse mundo e não deu conta, porque você não tinha uma vida de relacionamento com Deus, e só conhecia a lei, não conhecia o Deus da graça, e que criou os princípios da lei. Somente a lei te leva para a cova e te deixa lá, mas o relacionamento com Deus te livra da cova. Vamos sair da cova, vamos dizer: Deus, eu me relacionei com a lei, eu não me relacionei com a tua presença, e eu me sinto, embora eu não tenha sido engolido por esses leões, eu estou aqui ainda, me tira daqui. Proponha no teu coração hoje, se arrependa por sua mente cativa. Quem ama a Babilônia, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem fica em cima do muro está na Babilônia. Deus controla os nossos cativeiros. Deus nos usa e nos estabelece para mostrar que Ele é o Rei no nosso cativeiro e no cativeiro do outro. Ele não perdeu o controle. Tudo que você passou foi para te habilitar a ser príncipe em um lugar que você não queria estar. Escuta isso aqui de novo. Tudo que você passou, nos teus momentos bons e ruins, foi para te habilitar a ser príncipe. Na Babilônia, o braço direito do rei, um dos 3 principais presidentes, governadores. Tudo que você passou foi para te habilitar a ser príncipe em um lugar que você não queria estar. E talvez não queira estar. Eu não queria estar aqui nesse mundo. Eu queria estar com o Senhor. Mas o Senhor me quer aqui, porque Ele tem algo para fazer através da minha vida aqui. Amém? O último versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 1 diz assim, 12, 13. Tu, porém, esse foi o último versículo do texto. Tu, porém, Daniel, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Amém? Palavra que Deus tem para nós de coragem e de consolo diante dessa Babilônia difícil e desse cativeiro que nós estamos vivendo, esperando o nosso libertador. É essa. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Só o Senhor sabe o dia do teu fim. Só o Senhor sabe até quando você vai ficar nesse cativeiro. Tu repousarás. Essa é a promessa do Senhor para nós. Descansarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Quem recebe herança é filho. Nós podemos ser uma escória para essa sociedade, mas para Deus é em Jerusalém, porque é lá que importa. Eu sou de lá e Jerusalém está aqui no meu coração, embora eu esteja na Babilônia. Jerusalém não saiu de dentro de mim. E o maior grito nesses dias do meu coração é: Senhor, estabelece a tua geração. Estabelece, Senhor, a tua Jerusalém nessa Babilônia. Que teu povo volte a reinar. Que tu, somente tu, seja o Senhor dos senhores na nossa nação. E nós somos a voz profética que diz: ora vem, Senhor Jesus,
Destrói todo ídolo. Destrói toda imagem. Nós não pertencemos a esse mundo, Senhor. Pai, eu não pertenço a esse mundo, Pai. Por isso que é tão difícil estar aqui. Oh, abra janelas. Abra a janela dos teus quartos, da tua vida, e não tenha medo de dizer: eu sou do meu amado e ele é meu, e eu não aceito nenhum Deus além dele. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, exaltado seja o Senhor. Que palavra poderosa, amados, que palavra poderosa de desafio, transformação, de sairmos de dentro da nossa própria casca, de abrirmos essas janelas e aceitarmos a identidade celestial neste mundo terreno, e brilharmos em Jerusalém, em plena Babilônia. Glória a Deus por isso. Como é bom nós sermos desafiados pela palavra de Deus. Palavra que nos confronta, que nos traz uma nova realidade, um novo destino. E toda vez que ouço uma mensagem como essa, eu sei que o meu destino está sendo formado e direcionado para um novo lugar, um lugar mais preciso, para o alvo do Senhor na minha vida. E quando nós ouvimos palavras como essa, a nossa vida é transformada, a nossa realidade é exposta para nós mesmos, e somos então desafiados a caminharmos nessa direção. E essa noite é uma noite de ceia, essa noite é uma noite de nos lembrarmos do corpo de Cristo, que foi moído em favor de nós, do sangue de Cristo, que verteu na cruz em favor de nós. E quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele vai tratar este assunto, vai ali trabalhar a ceia, num determinado momento, no capítulo 11, ele vai falar a respeito de alguns irmãos que estavam se achegando antes do horário, e fazendo daquela mesa preparada para uma ceia, um banquete para saciar a sua fome, de tal forma que aqueles que chegavam mais para o final ficavam sem. E fazendo um paralelo com esse contexto de Paulo, nós podemos encontrar uma realidade onde alguns faminhas espirituais vêm e eles querem comer dessa ceia, eles querem se assentar à mesa, eles estão famintos, eles comem, mas eles comem para si e não deixam para o próximo. E Paulo vem nos ensinando nesse contexto, onde lá no versículo 33 ele diz assim: pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E eu creio que o que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, por meio desta palavra, é que nós possamos nos lembrar que a ceia é um momento de nos lembrarmos do sacrifício que foi feito para nós e não para mim. Nos lembrarmos do sacrifício que foi feito para a noiva, para o corpo, para a comunidade. E nós aqui hoje, reunidos em seu nome, podemos nos lembrar disso. E podemos esperar uns pelos outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os maduros podem esperar pelos imaturos. Aqueles que já são mais fortes na fé podem esperar por aqueles que são mais fracos na fé. Porque o elo que nos une, amados, não é a maturidade espiritual, mas é o sangue de Cristo em cada um de nós. O que nos une é Jesus na cruz. O que nos une, o que nos faz um, é a intimidade no Senhor, e não a capacidade de compreensão e o nível de santidade que nós estamos.
eu estou aqui para nos lembrarmos disso nessa noite. No momento em que nós vamos cear em comunhão, nós ceamos esperando uns pelos outros, crendo na maturidade, crendo no crescimento, crendo e ficando na expectativa, e ajudando, e fazendo parte, e suportando, que nós possamos ser uma igreja que somos e sejamos reconhecidos como um corpo que se ama, como um corpo que se tolera, como um corpo que se compreende e que se espera uns pelos outros. Que possamos ser uma igreja que reflete o amor de Jesus, o mesmo amor que na individualidade eu recebi de Cristo Jesus, eu agora exponho e expresso por aquele que está chegando, por aquele que está trilhando o caminho de conhecer mais e mais ao Senhor. Quando eu e você tomamos o corpo de Cristo na mão como símbolo, o pão. Quando eu e você partimos o pão e nos lembramos o motivo pelo qual Ele morreu na cruz, e nos lembramos o motivo pelo qual podemos estar hoje na presença e na intimidade do Senhor, de que Ele abriu mão da sua glória e se entregou por mim e por você. Que eu e você possamos também abrir mão do nosso orgulho, nos entregando uns pelos outros. Que eu e você possamos amar como Cristo amou. Que eu e você possamos perdoar como Cristo perdoou. Que eu e você possamos ensinar como Cristo ensinou. Que eu e você possamos compartilhar como Cristo compartilhou. Que a nossa vida seja uma vida de comunhão, nos lembrando da grande comunhão que Ele é para cada um de nós, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E eu quero convidar você a tomar estes elementos que estão aí no teu carro contigo, que você preparou. Nós estamos pedindo para que você traga de casa, porque ainda estamos no meio dessa pandemia e queremos ser zelosos. Estamos trabalhando dessa forma, e eu creio que você está aí separando esses elementos que você trouxe. Que bom, né, amados? Isso nos ensina até a valorizarmos ainda mais esse momento de ceia. Glória a Deus por isso. E eu quero convidar a você então a fechar os teus olhos aí, fazermos uma oração, agradecendo a Jesus pelo seu corpo, pelo seu sangue em favor de cada um de nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio da cruz, pelo privilégio da vida, pelo privilégio da eternidade, pelo privilégio da sua morte vicária, Senhor, em favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício, por ter aberto mão da sua glória, por ter se entregou em favor de nós, para que nós pudéssemos ter essa vida eterna, para que pudéssemos andar na luz, não por merecimento, não por um exercício prático, mas pela graça que nos alcança, pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, mas é dom de Deus. Por essa graça maravilhosa, este favor imerecido, que nos tira de nós mesmos, da nossa carnalidade, da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade, da nossa vida mundana, nos arrebata da Babilônia e nos aponta
Jerusalém. E Senhor, nessa noite, em memória de Ti, em memória, Senhor, deste grande ato que separou o mundo em duas partes, em dois momentos, em duas eras. Em memória de Ti, Senhor, levantamos uma gratidão com todo o nosso coração hoje. Elevamos os nossos pensamentos a Ti, à eternidade. Elevamos o nosso entendimento àquilo que vai além de nós mesmos. E rendemos todo louvor a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo domínio pelos séculos dos séculos. Tu és santo! Tu és santo! Tu és santo! Digno de louvor, honra, glória! Tu és santo! Aleluia! Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Oh, Jesus, santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Compartilhe do pão em memória ao seu corpo, em nome de Jesus. Venha ver o noivo vestido de puro vinho. Ele está às portas, é o grande rei. Coração as vestes de santidade adora, sua cabeça com simplicidade. Ele é o sacrifício, a misericórdia, tem nas mãos a chama acesa da vida. Pode tomar do fruto da vide. E amor, Pode tomar. abraçado com justiça, Ele espera ansiosamente. Esse noivo é Jesus. Exaltado, Senhor, digno de louvor, honra e glória. Aleluia. Uma ceia antes dessa, um mês atrás, foi ministrado aqui nesse mesmo lugar. E eu e minha família que estávamos no carro, nos guardamos desse momento para voltarmos para casa e fazermos a ceia com a minha sogra que estava acamada. Então nós voltamos para casa, preparei os elementos, fui para o quarto dela. Encontrei ela ali assistindo o Poder da Fé, como ela sempre fazia. E ali, de uma forma muito natural, muito corriqueira, porque falar de Jesus, falar da morte de Cristo na cruz, falar do sacrifício de Jesus na minha casa é algo normal. E de uma forma muito natural, já na expectativa do sobrenatural que há de vir, nós ali ceamos. Mas não fazíamos a menor ideia de que seria a última ceia com a minha sogra aqui. Haverá um momento em que nós estaremos em uma mesa, que não haverá mais pranto, nem ranger de dentes,
haverá um momento onde essa mesa estará completa, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada um dos seus que o confessam como Senhor e Salvador. A minha esperança e a minha certeza é de que a minha sogra descansa no Senhor. E eu quero oferecer a você essa mesma certeza nessa noite. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, nós seríamos salvos. Salvos para uma eternidade. Salvos para estarmos na presença dEle para sempre. E que se confessássemos o nome dEle perante os homens, Ele confessará o nosso nome perante o Pai. Então, o meu convite a você nessa noite é de que você, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, possa confessá-lo e possa se entregar a Ele. Que nessa noite você possa fazer de Jesus o teu Senhor, o teu dono, o teu Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por meio dEle. E por isso que quando cremos de todo o nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós nos tornamos filhos dEle. E para isso basta um coração sincero e uma oração verdadeira. Você não precisa estar pronto como você acha. Você não precisa deixar de fazer coisas que você acha que você tem que deixar de fazer, porque isso vai ser parte do processo. Quando Ele entra no teu coração, Ele habita em você e Ele te convence. Basta você querer e você confessar. Então nessa noite, antes de nós nos despedirmos, já estamos avançando para o fim, mas antes de nós nos despedirmos, antes de fazermos a última oração, eu gostaria de convidar a você, para que você possa então fazer essa oração. É uma oração simples, mas deve ser verdadeira. É uma oração que aparentemente pode não dizer nada, mas ela diz tudo. Certamente é a oração mais importante da tua vida, se o teu coração estiver sincero no Senhor. Então nessa noite, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo no Facebook, se nessa noite você gostaria de repetir essa oração comigo, aí onde você está, você que está nos assistindo no Facebook, você pode dizer: eu gostaria de fazer essa oração. Você que está aqui conosco, para que a gente não tenha esse contato que estamos evitando nesse momento por conta da pandemia, eu gostaria de pedir a você que você ligasse o pisca-alerta do teu carro se você quer fazer essa oração nessa noite, para que eu possa dizer e você repetir aqui comigo. Se tiver alguém aqui que gostaria de fazer essa oração nessa noite, um coração sincero, pode ligar o pisca-alerta do teu carro. Se há alguém aí no Facebook, eu gostaria de pedir para que você também pudesse dizer eu quero, fazer algum movimento aí, levantar a tua mão, ou de alguma forma manifestar o desejo no teu coração de se consertar com Deus e recebê-lo no teu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode deixar o pisca ligado se você ligou. Amém. E eu quero pedir a você que você repita essa oração comigo nessa noite então. Aí onde você está no teu carro, com toda a sinceridade do teu coração. Sabe, amados, Deus não está preocupado com palavras belas, formosas, bonitas, eloquência. Ele não está preocupado com eloquência. Ele está olhando para o teu coração e para a sinceridade que há nele. Em nome de Jesus. Então repita assim comigo nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo no meu coração como dono da minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador.
Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Mas nessa noite, eu decido caminhar contigo. Nessa noite, eu abro a porta do meu coração e lhe convido a entrar. Não como um visitante, não como uma visita inesperada, mas como proprietário dessa nova morada. Faz de mim, Senhor, segundo a tua vontade. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, nós oramos pela vida de cada um que tomou essa decisão nessa noite. Nós rogamos a Ti, Espírito Santo, venha encher, venha tomar conta, venha habitar sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada ser. Da mesma forma em que Tu destes fôlego de vida, Senhor Deus, que o Senhor venha agora encher, assim como foi em Pentecostes. Que o Teu Espírito Santo venha a trabalhar e a operar no interior de cada um que fez essa oração nessa noite. Nós oramos pelo Teu poder, oramos pelo Teu dunamis, oramos, Senhor, pelo Teu poder de convencimento, pelo poder, Senhor Deus, Teu de auxílio, pelo Teu poder, Senhor Deus, de fazer novo aquilo que estava velho e antigo. E nós oramos, Pai, para que o Senhor faça, Senhor, uma revolução em cada vida, transformando a realidade, transformando a consciência, transformando os sentimentos, transformando espírito, alma e corpo sobre cada um que Te aceitou como Senhor e Salvador nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem alguém para se alegrar comigo nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Exaltado Deus! Exaltado Deus! Aleluia! Adorado seja o Teu nome! Bendito é, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém. Amados, essa série Clássicos da Bíblia tem sido tremenda. Eu já estou na expectativa de domingo que vem, mas que você não perca as sementes que foram colocadas, depositadas no teu coração nessa noite. Seja um Daniel nessa Babilônia, em nome de Jesus. Abra as janelas, demonstre a sua identidade nova, seja forte, corajoso e avance. Prepare-se em nome de Jesus para fazer as coisas nobres, para ser levado para onde o Senhor quer te levar e fazer e falar com quem o Senhor quiser que você fale, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui nessa noite. Obrigado por este ajuntamento, Senhor. Leva-nos em segurança, guarda a nossa entrada e a nossa saída. E permita, Senhor Deus, com que esta semana nós estejamos cheios da Tua presença, para que o Senhor faça, Senhor Deus, segundo a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, uma semana poderosa no Senhor. Bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós